Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Glória a Deus. Gênesis 19. E o versículo de número 15 em diante. Glória a Deus, irmãos. Deus tem colocado essa palavra no meu coração. O culto de Santa Ceia tem quase virado um culto de doutrina, onde Deus vem para nos ensinar. Nós, como pais, sabemos que muitas vezes, se os filhos escutassem sempre os conselhos dos pais, quantas coisas seriam diferentes. E assim é Deus. Deus vem para nos corrigir, para nos alertar, para nos ensinar, porque Ele conhece o amanhã que nós não conhecemos. Então que você possa ouvir essa palavra, absorver aquilo que vai mudar a sua vida. Eu fiz até uma sobremesa hoje, mas nunca fiz, hoje eu fiz, para tentar te adoçar no final do culto. O nome da sobremesa é a mansa sogra, mas eu rebatizei de a mansa crente. Então, no final você experimenta e dá uma acalmada com a palavra. Então vamos ler. Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao 17 diz: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te e toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Retiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças até aqui. Querido Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, que sentimos nessa noite, através dos louvores, daquilo que o Senhor já falou, através da palavra, Senhor. Que o Senhor continue falando, Senhor, aos nossos corações, pois necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor amado. Que possamos, ó Deus, ser despertados nessa noite, tocados pelo Espírito Santo, saindo daqui direcionados pela Tua palavra, Senhor amado, porque como foi louvado nessa noite, ela é escudo para aqueles que creem na Tua palavra, para aqueles que observam e seguem a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra sirva de escudo nessa semana sobre as nossas vidas, nos guardando, nos direcionando e nos despertando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem é Escapa-te por tua vida, que está no versículo 17. No Antigo Testamento, nós vemos várias histórias que nos ensinam. Nós aprendemos com os personagens bíblicos aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. O próprio Jesus, ele cita por algumas vezes o Antigo Testamento, quando ele fala de Jonas, quando ele fala desse texto, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Jesus, como ele mesmo disse, eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim cumprir. Paulo, ele diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus deixou escrito é para nos ensinar, é para nos mostrar muitas vezes uma direção, um caminho. Provavelmente nós não vamos viver na integridade uma história como essa, mas ela certamente tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Eu sei que, como pastor, irmãos, o que me traz temor, o que me desperta, é um culto com uma palavra como essa que vai ser pregada. Nós gostamos, amamos um culto avivado, um culto de bênção, mas geralmente ele não nos traz uma reflexão. Ele nos traz apenas que seremos abençoados, e isso é muito bom e Deus tem para nós. Mas muitas vezes Deus, como Pai, como o próprio Senhor Jesus disse: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Deus quer nos abençoar, mas a principal bênção que foi conquistada na cruz para nós é a salvação, é sermos livres do pecado, da morte e da condenação eterna.
Foi por isso que Jesus morreu por cada um de nós. Deus, Ele se manifesta, como eu falei ontem para os irmãos, nós estávamos conversando sobre a Bíblia. Deus, Ele se manifesta no Antigo Testamento. Você quer conhecer Deus, você começa a ler, você vê o agir, o mover de Deus no Antigo Testamento. E qual era o propósito de Deus? Sempre foi trazer o seu povo, os seus filhos para perto de si. Aí vem Jesus nos Evangelhos. Jesus se manifesta como filho. E qual é o propósito dele? Levar os filhos a Deus, a conhecer Deus, a ter intimidade com Deus. Aí vem o Espírito Santo a partir do livro de Atos. E qual é o propósito do Espírito Santo? Nos levar ao conhecimento do nosso pecado, dos nossos erros, ao arrependimento, para nos voltarmos a Deus. Toda a Bíblia há um propósito: nos voltarmos a Deus, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos a Deus, porque só há um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. E a história de Ló, ela retrata muito bem isso, nós vamos ver. Como nós, acredito que os irmãos conhecem, Ló, ele era sobrinho de Abraão. E no capítulo número 13, se você ler depois com o tempo, você vai ver que eles caminhavam juntos. Cada um tinha o seu rebanho, os seus pastores, mas a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começaram a brigar por causa da multidão de animais, de gados que cada um tinha. E Abraão chega para Ló e diz: nós não podemos mais ficar juntos. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Eles precisaram se separar. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, que faziam parte de Sodoma. E a Bíblia diz que ele olhou e viu as campinas muito bem regadas, era um campo verde. O texto chega a dizer que parecia o jardim de Deus. E Ló olha para aquele lugar e deseja ficar ali. Só que Ló não percebe que aquele lugar fazia parte de uma cidade chamada Sodoma, aonde o pecado imperava, onde as pessoas não temiam a Deus. E aqui nós vemos, irmãos, a primeira lição para a nossa vida. Nem tudo que parece bom vai nos fazer bem. Para Ló era muito bom aquele lugar, mas foi a destruição da sua vida. Ló chegou naquela campina cheio de gado, de bênção, de prosperidade, de empregados, e saiu de lá somente com a sua vida e as suas 2 filhas. Nem tudo aquilo que parece bom vai ser bênção nas nossas vidas. Como eu já falei aqui outro dia, nem tudo aquilo que dá certo é o certo. Nem tudo que dá certo é a vontade de Deus. Talvez você já ouviu aquela história. Eu ouvi como uma história, não sei se é uma história ou se é um fato verídico, de que numa cidade houve um problema na coleta do lixo e foi determinado um decreto onde cada morador deveria guardar o seu lixo em casa até que tudo se resolvesse. Mas diz a história que passado muitos dias, um homem não tinha mais onde guardar lixo e ele tem uma ideia brilhante, a mesma ideia que o diabo tem nos dias de hoje, sempre teve. Ele decide pegar algumas caixas, colocar o lixo dentro, e ele embala essas caixas com papel de presente e coloca na praça. As pessoas veem aquelas caixas bem embaladas em papel de presente e começam a levar para casa. E quando chegam em casa, abrem, era lixo, é só lixo. Ele se livra do seu lixo com essa estratégia. Não é diferente do que o diabo faz hoje. O pecado, irmãos, ele não assusta, o pecado atrai. O pecado vem para enganar. O pecado vem numa embalagem indesejável, numa embalagem que atrai os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, que aguça o nosso desejo, que aguça a nossa tentação, pois a palavra diz que cada um é engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E o diabo sabe o desejo de cada um, e é dessa forma que ele trabalha, com aquilo que parece ser algo bom, por aquilo que talvez até traga um prazer, algo momentâneo, mas que não provém de Deus, que é abominação diante de Deus. E nós muitas vezes, sem perceber, nós estamos levando lixo, permitindo que lixo entre dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa casa, diante dos nossos filhos, numa embalagem bonita. Porque o pecado não vem para assustar, ele vem para conquistar. E da mesma forma, irmãos, que nós vamos ver que Deus destruiu Sodoma e Gomorra pelo fogo e pelo enxofre. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano é o versículo 10,
diz assim que o diabo, o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com os adúlteros, os idólatras, os mentirosos. Há um fogo e enxofre esperando por aqueles que não temem a Deus. Há fogo e enxofre esperando por aqueles que escolhem, decidem viver no pecado. Porque quando Jesus veio, irmãos, Ele não veio só trazer a salvação, mas Ele diz: eu vim para vos livrar da ira de Deus. Porque a ira de Deus vai se manifestar sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que desobedecem a Deus. No capítulo 18, nós vemos o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, cidades que para nós hoje representam o pecado. O juízo de Deus virá sobre o pecado, sobre o pecador que não se arrepende dos seus atos. Deus anuncia o juízo para Abraão. E aqui nós vemos podemos dizer, uma comparação com o que Cristo veio fazer. Deus anunciou o juízo. Abraão intercede por Ló. Abraão é como se fosse Jesus que intercede por nós, a Bíblia diz. E os anjos são como o Espírito Santo, que vão até a cidade, pegam pela mão, tentam tirar Ló de lá, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus que vai se manifestar sobre a terra. Da mesma forma, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquilo que a gente não consegue expressar, Ele expressa diante de Deus. Por quê? Porque Ele sabe que o juízo virá sobre a humanidade. Imagine você como pai, como mãe, você dá o seu filho para ser sacrificado e algumas pessoas zombam, pisam no nome dele. Imagine se nós não faríamos justiça para os nossos filhos. A Bíblia diz, eu não lembro agora se foi Tiago, ou se foi Pedro, ou se foi João, mas ele disse: Deus não poupou nem os anjos, não poupou as cidades do mundo antigo. Quanto mais nós, se pisarmos o sangue do Filho de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta, mas ela se manifesta sobre a vida daquele que se arrepende dos seus pecados. Isso é graça. É nós sermos salvos não porque merecemos, mas porque reconhecemos que somos pecadores e só somos salvos através de Jesus. O versículo 16, ele diz assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, retiraram-no e puseram fora da cidade. Ló não tinha pressa de sair de Sodoma. Deus foi misericordioso, como Ele continua sendo. Você vê que os anjos não entraram na cidade para acusar Ló, dizer: Ló, tu é um pecador, tu é um miserável. O que tu está fazendo aqui junto com esse povo? Não. Eles foram até lá para tirar Ló daquela situação, e é o que Deus faz conosco. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar, não para nos condenar, como também foi cantado nessa noite. Não foi para tirar pedras em nós, mas foi para nos libertar. Mas Ló não tinha pressa de sair de lá. É como se Ló dissesse: deixa eu curtir mais um pouquinho essa cidade do pecado. Deixa eu viver mais um pouquinho nesse lugar. Deixa eu aproveitar mais um pouco. Mas Deus tem pressa. Deus tem pressa em libertar os seus filhos da escravidão, do pecado. Assim como eu sempre comparo, irmãos, como pai, se eu tivesse um filho nas drogas, eu teria pressa em tirá-lo de lá. Se eu tivesse um filho na bebida, eu teria pressa em tirá-lo de lá. Se eu tivesse um filho no fundo de uma cama, eu teria pressa em tirá-lo de lá. Assim Deus tem pressa em tirar os seus filhos de uma vida de pecado e levar para uma nova vida, como também foi cantado nessa noite, uma nova história sendo escrita. Deus quer escrever algo novo na vida dos seus filhos. Então Ele tem pressa em nos tirar dessa vida que vai nos levar a um lugar de fogo e de enxofre. Mas muitas vezes nós nos demoramos para sair, para tomar uma posição, para abrir mão daquilo que nos afasta de Deus, para abrir mão daquilo que vai
nos matar, porque se Ló não saísse de lá, ele morreria junto com aquele povo. A Bíblia diz que eles pegaram ele pela mão e o forçaram a sair, arrancaram ele de lá. E nós sabemos que arrancar dói, é como um espinho, muitas vezes dói mais você arrancar da mão do que propriamente até mesmo quando ele entra. E eu vejo, quando eu li esse texto, meditando, irmãos, eu senti Deus falando que, se necessário for, Ele vai te arrancar de determinados lugares. Se necessário for, Ele vai arrancar pessoas que estão à sua volta, para que você seja alcançado pela graça. Então que Deus vai condenar essas pessoas, talvez Ele salve mais à frente, mas se necessário for, Ele vai arrancar para poder te salvar, para poder te despertar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Deus, Ele arrancou o povo do Egito, mas era o povo quem precisava arrancar o Egito de dentro de si. Deus, muitas vezes, Ele nos arranca do pecado, muitas vezes por um problema, uma enfermidade, uma dificuldade, nós encontramos a Cristo, mas é nossa responsabilidade arrancar o pecado de dentro de nós. No versículo de número 17 que nós lemos, nós vemos aqui 4 orientações que esses anjos dão a Ló. Ele diz assim: e aconteceu que, os tirando para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, e escapa-te para o monte, para que não pereças. A primeira orientação: escapa-te por tua vida. Se você tem prazer nessa vida, se você tem prazer em viver, abra mão do pecado, abra mão do erro, escapa-te por tua vida. Nós temos prazer em viver, quem não quer viver? Quem não quer desfrutar dessa vida? Mas Deus está dizendo: sai desse lugar de pecado. Por quê? Eu vou ler alguns versículos, irmãos, para que não fique só nas minhas palavras. O Salmo 42, 7, ele diz assim, que um abismo puxa outro abismo. Um pecado puxa o outro. Não há como você plantar pecado e esperar colher bênção. Não há como viver uma vida de pecado e esperar uma vida de transformação. Não. Um abismo puxa o outro. O Salmo 109, 17 diz assim: amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, ela se afastará de ti. Quando nós amamos o pecado, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus amaldiçoa, o texto diz: ela vai te alcançar. Tentação não é pecado. Decidir sair do pecado não é condenação. Quando você admite, quando eu admito: Senhor, vou dar um exemplo, eu estou viciado em pornografia, me ajuda a sair, me liberta, eu estou num processo de libertação. Deus vai me guardar, vai me ajudar, vai me fortalecer, com a palavra que a irmã leu: confesse as suas culpas. Talvez eu vou ter que procurar um pastor, alguém, confessar minha culpa, receber uma oração para ser liberto. Deus não vai me condenar por isso. Agora eu serei condenado se mesmo em pecado eu decidir continuar vivendo dessa forma. É uma escolha minha. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A morte não apenas física, mas a morte espiritual, a condenação eterna. Ou seja, a recompensa, o pagamento por uma vida de pecado é a morte. Isso não sou eu quem diz, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ah, mas eu vou viver do meu jeito, eu vou aproveitar a vida. Aproveite mesmo, porque depois não vai ter como. Depois não haverá descanso. Jesus disse que ali haverá pranto e ranger de dentes. E Deus quer nos livrar desse lugar. Nós muitas vezes esperamos uma recompensa de Deus, as bênçãos de Deus sobre nós, mas vivendo no pecado, não renunciando ao pecado, não lutando contra o pecado. O único salário que receberemos nesse caso é a morte. Os mandamentos, como Jesus também relembrou,
Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. A desonra causa a morte. A desonra causa o bloqueio de bens. A desonra não somente aos pais, mas no domingo passado, irmãos, eu lembro que eu falei sobre a murmuração. E eu sempre no dia seguinte eu estou trabalhando e meditando naquilo que eu preguei, naquilo que foi falado, e o Espírito Santo disse para mim, a murmuração não é apenas contra Deus. Porque muitas vezes nós estamos murmurando, como eu falei, a murmuração vem de um coração egoísta. Muitas vezes eu estou murmurando contra a minha esposa porque ela não fez aquilo que eu achava que deveria ser feito. Muitas vezes eu estou murmurando contra os pais porque eu não concordo com aquilo que eles fazem. Eu estou murmurando contra o meu patrão porque eu não concordo com aquilo que ele falou. Isso também é murmuração. Porque, como eu falei no domingo passado, um coração egoísta preocupado com si próprio. Quando alguém não faz a minha vontade, eu murmuro, eu reclamo. E muitas vezes a murmuração é contra a esposa, contra o esposo, contra os filhos, contra os pais, contra o patrão. Nós estamos murmurando, reclamando, desonrando. Eu vi o testemunho de um homem. Ele orou e disse para Deus, Deus, abre os tesouros do céu para mim. Como eu posso ter acesso aos tesouros do céu, às bênçãos do Senhor sobre a minha vida? E ele disse que o Espírito Santo disse para ele, está vendo a sua esposa? Ele disse, estou. Ela é minha filha. E se ela é minha filha, eu sou o quê? Seu? Ele disse, seria meu sogro. Ele disse que o Espírito Santo falou para ele, imagine como um pai não abençoaria o seu genro que trata bem a sua filha. Trate bem a minha filha e eu vou abrir os tesouros do céu na tua vida. Nós muitas vezes nos esquecemos que a minha esposa é filha de Deus, o seu marido é filho de Deus, os seus pais são filhos de Deus. Então cuidado como você tem tratado os filhos de Deus que você convive. Você é filho de Deus, eu somos, mas nós temos que tomar cuidado, porque a minha esposa, os meus filhos também são. Como nós temos tratado os filhos de Deus que estão à nossa volta. Assim como eu trato bem os amigos do meu filho, da minha filha, porque eles são bem tratados, assim eu jamais permitiria eles entrarem na minha casa se eles maltratassem os meus filhos. Assim é Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus, cuidado como você tem tratado os filhos de Deus. Cuidado como você tem muitas vezes desonrado os filhos de Deus, murmurado contra os filhos de Deus. Muitas vezes nós esperamos bênção tratando mal os filhos de Deus. Trate bem e Deus vai abrir os tesouros do céu sobre a sua vida. João 8,34, Jesus disse, o que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que decide viver em pecado, ele se torna escravo. O maior problema, irmãos, dos cristãos nos dias de hoje, não é a falta de Deus, não é a falta de pregação, não é a falta de louvor, é falta de atitude, para não dizer vergonha na cara. É a falta de atitude para renunciar àquilo que sabe que é pecado, que sabe que é errado, que sabe que Deus abomina. Muitas vezes ora em casa, sente a presença de Deus, louva a Deus, chora com os louvores, vem para a igreja, adora a Deus, acha maravilhoso, mas não tem atitude para dizer, Deus, eu vou renunciar esse pecado porque eu quero viver na tua presença. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, a pior coisa na vida de um cristão é ele chegar no final da vida, ele não desfrutar nem de Deus e nem do mundo. Ir para o inferno, chegar lá, o pecador vai dizer, pelo menos eu aproveitei, tu que vivia na igreja, e não aproveitou nem do mundo e nem de Deus. O que nos falta muitas vezes é atitude, dizer, eu vou renunciar a isso que está destruindo a minha vida, e vou me apegar com Deus. Veja que Ló teve anjos, revelação, direção, mas ainda assim não queria sair. Hoje nós temos palavra, temos louvores, temos pregação,
temos pregação na internet, então não se falta Deus falar, se falta nós tomarmos uma atitude e renunciar àquilo que está nos afastando de Deus. Ló estava apegado àquele lugar, mesmo perdendo tudo, ele estava apegado ao pecado. Ló morreria não por falta de Deus, não por falta de Deus falar, não por falta de Deus tentar. Ló morreria por não querer deixar o pecado. Era o que mataria Ló. E assim não é diferente, irmãos. O Espírito Santo está sempre falando, Deus está sempre falando. E nós vamos morrer não por falta de Deus falar, mas por falta de nós tomarmos uma atitude e deixarmos o pecado. Tem coisas que não é só orar. 1 Tessalonicenses 5,22 diz: fugir da aparência do mal. Não basta só orar, jejuar, ler a Bíblia. É preciso uma atitude. Nós sabemos o que nos corrompe. Cada um sabe o que lhe atrai. Cada um sabe qual era o pecado que vivia antes de conhecer a Cristo. E ela diz: fuja da aparência do mal. Fuja do lugar que vai causar a sua morte espiritual, física. Deus te ama, mas você se ama? Jesus não chamou ninguém para morrer por ninguém, porque Ele já morreu pelos pecadores. Jesus nos chamou para viver por alguém, para gastar a nossa vida por alguém, seja falando de Jesus, sendo um exemplo de transformação, de caráter e de mudança. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Se chegar a Deus é fácil, mas Ele diz: primeiro limpa as mãos, deixa o pecado. Ele diz vós de duplo ânimo, ou seja, nós temos ânimo para estar no domingo adorando a Deus, cantando, mas também temos ânimo para pecar, para pensar, para cobiçar, para ver aquilo que não devemos, para ouvir o que não devemos, para falar o que não devemos, para passar adiante o que não devemos. Isso é uma pessoa de duplo ânimo. Ela tem ânimo de vir no domingo, louvar, cantar maravilhosamente com o irmão aqui, no louvor, achar lindo, se arrepiar, mas ela também tem ânimo para falar mal do próximo durante a semana. Ela também tem ânimo para mentir durante a semana. Ela também tem ânimo para enganar durante a semana. Ela também tem ânimo para lograr as pessoas durante a semana. Ela tem duplo ânimo. Ele está dizendo: limpe as suas mãos, limpe o seu coração. Seja um apenas. Como Elias disse para o povo: para de cochear em dois pensamentos. Se Deus é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, então sirvam Baal. Se fosse para nós, ele diria: se servir a Jesus, vir para a igreja é bom, se entregue verdadeiramente. Agora, se você acha que o pecado é bom, que é bom estar lá fora, se entregue ao pecado. Não fique cocheando em dois pensamentos, porque não existe ninguém meio salvo. Eu acho que eu não sou salvo, mas não. Ou nós somos ou não somos. Não existe meia salvação, porque salvação é um posicionamento. Eu preciso vencer o maior inimigo dos nossos dias, que é o egoísmo. Esse é o maior inimigo. Paulo já disse que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmos. Um homem que apanhou, que naufragou, que foi apedrejado, que morreu perdendo a cabeça, ele disse que os últimos dias é que seriam difíceis, porque os homens amariam a si próprios. Não importa o que a minha esposa pensa, não importa o que o meu marido pensa, não importa o que os meus filhos pensam, o importante é eu. O importante é eu estar bem, ser feliz. Qual Sodoma tem nos paralisado? Qual pecado tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem para nós, de termos uma vida plena com Deus? O segundo, ele diz assim: não olhes para trás de ti. Sair de Sodoma é uma decisão.
Permanecer livre é uma escolha diária. Abandonar o pecado é uma decisão. Não quero mais isso na minha vida. Mas permanecer livre é uma escolha, uma luta diária contra a tentação, contra o pecado, contra os desejos. Martinho Lutero, ele diz: quando eu me batizei, achei que a velha criatura havia morrido, mas descobri que ela sabia nadar e preciso matá-la a cada dia. E é uma realidade. Tem muita gente que acha que não, eu me batizei, pronto, acabou. Não. Nós precisamos matar, por isso Jesus disse: tome a sua cruz a cada dia. Matar a velha criatura todos os dias. Os desejos, as vontades, aquilo que nos afasta de Deus. Salvação, ela é instantânea, eu recebo Jesus, não é pelo que eu faço, mas santificação é um processo que eu preciso executar na minha vida. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é um processo. Quantos irmãos não conseguem esquecer o passado? Eu sempre vi muitas vezes pregadores que se gloriam daquilo que viveram no pecado. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu não gosto disso. Já fiz muita coisa errada, mas não me orgulho disso para ficar falando. Parece que tem mais prazer naquilo que viveu no passado. Eu matei tantas pessoas, e ganhou quantas? E mudou a vida de quantas? Eu era assim, eu era assado, e agora? Da mesma forma, Paulo lhe diz, da mesma forma que vocês se entregaram à idolatria, se entreguem a Cristo, sirvam a Cristo. Da mesma forma que nós tínhamos ânimo para o pecado, para as coisas erradas, vamos ter ânimo para servir a Deus, para adorar a Deus, para fazer a vontade dEle, a vontade do Senhor. Se nós não matarmos a nossa velha criatura, ela vai viver ressuscitando, nos dando a rasteira, nos derrubando, e nós levantando e caindo de novo. Por isso que todos conhecem a história da mulher de Ló. O texto diz que ela olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Há várias interpretações, mas uma é que o que o sal faz? O sal conserva. E muitas pessoas conservam dentro de si algo do passado, pecado, desejo, algo que aconteceu. Quantos relacionamentos não conseguem andar para frente porque continuam conservando no coração algo que aconteceu há 5, 10 anos atrás e continuam qualquer situação, aquilo vem à tona. Entenda que a glória da segunda casa só será maior que a primeira quando você deixar a primeira. Quando você abandonar o que passou, quando você esquecer do que passou e começar a viver essa nova história com Deus. Nós queremos a glória da segunda casa, nós queremos a prosperidade e a bênção de Deus, mas é preciso deixar o que passou. Pare de conservar aquilo que é errado no seu coração. Terceiro, ele diz: não pares em toda essa campina. Por quê, irmãos? Não pare em nenhum lugar. Porque aquela campina, aquela planície pertencia ainda a Sodoma. Não é seguro estar perto daquilo que Deus abomina. Não é seguro conservar na nossa casa aquilo que não provém de Deus. Não é seguro conservar no nosso coração um desejo que não provém de Deus. Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe que se estiver perto nós vamos pecar, nós vamos pegar, nós vamos provar. Não conserve no seu coração, na sua vida, na sua mente, aquilo que Deus abomina. Como se Deus dissesse: Ló, eu te conheço, eu sei que se tu ficar aqui na campina, tu vai voltar. Não pare. Continue caminhando em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus sabe, irmão, nós somos falhos, nós somos carne. Volta e meia somos tentados
E se nós não nos afastarmos daquilo que nos tenta, nós vamos cair. Billy Graham, quando questionado em um programa de TV, perguntaram para ele: se você entrar dentro dessa sala com uma mulher linda, nua, você vai cair no pecado? Você vai cobiçar? Ele disse sim, e todo mundo se assustou. E perguntaram para ele: então o que você faz? Eu não entraria nessa sala com uma mulher nua, porque eu sei que eu sou homem e sou tentado, então eu não entraria nessa sala. Da mesma forma, nós sabemos o que nos tenta, nós sabemos o que nos derruba, nós sabemos o que nos atrai, então mantenha distância daquilo que pode matar a sua vida, o seu casamento, a sua saúde, a sua vida espiritual. Jesus não vai fazer isso por mim nem por você, nós precisamos fazer, nós precisamos de uma atitude que venha produzir mudança na nossa vida. 1 Coríntios 6,12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque aquilo que nos domina se torna Senhor sobre a nossa vida. O que ele está dizendo é: tenha um autocontrole da sua vida, controle as suas emoções, os seus desejos, seja você, sejamos nós, Senhor da nossa vida. E para nós encerrar, a quarta coisa que ele diz: escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Deus dá um destino para Ló. Deus não apenas tira ele daquele lugar, mas ele dá um destino: vá para o monte. Irmãos, não basta sair do lugar errado, é preciso ir para o lugar certo. É preciso ter o discernimento que vem de Deus. Quando eu decido sair do lugar errado, Deus começa a me guiar e a me levar para lugares altos. Ló, irmãos, os próprios anjos falaram para Ló: enquanto você não sair daqui, nós não podemos destruir as cidades. Enquanto nós não tomarmos uma posição diante daquilo que é pecado, diante de Deus, Deus não vai destruir. Enquanto nós ficarmos flertando com o pecado, como se diz, andando na beira do abismo, achando que não vamos cair, que somos alguma coisa, uma hora nossos pés podem escorregar. Deus não vai destruir o pecado que há em nós enquanto nós não renunciarmos a ele. Enquanto nós não decidirmos sair desse lugar de pecado, de deixar aquilo que Deus abomina. Sodoma e Gomorra só foram destruídas quando Ló saiu de lá. O pecado em nós só será vencido quando nós renunciarmos a ele. Eu não quero isso mais na minha vida, na minha casa, na minha mente, no meu coração. Eu vou lutar contra isso. Porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce dentro de nós. A primeira-ministra, que era a primeira-ministra do Reino Unido, ela disse uma frase que não é dela, mas eu não lembro quem que é o autor dessa frase. Ela diz: cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa, você fala, e o que você fala vai se tornar a sua realidade. E é uma verdade. A gente começa pensando, o diabo lança uma seta, nos fazendo pensar em algo, desejar algo. Daqui a pouco a gente está falando, desejando aquilo, e sem perceber, daqui a pouco a gente está vivendo aquilo. Tome cuidado. É tempo de sair de Sodoma. É tempo de parar de flertar com o pecado. É tempo de olhar para frente, é tempo de sair da planície, sair de perto daquilo que vai nos derrubar e vai nos vencer. É tempo de coisas novas. Eu olho para esse texto, irmãos, Deus muitas vezes ele é duro conosco, mas ao mesmo tempo eu vejo a misericórdia de Deus. Deus não desistiu de Ló, em momento algum. Assim como Deus não desistiu de cada um de nós. Mesmo no pecado, Deus enviou os anjos, Deus enviou Jesus, Deus enviou o Espírito Santo que está conosco. E a todos os dias Ele está tentando nos tirar do pecado,
daquilo que é errado, daquilo que vai nos destruir, porque a misericórdia do Senhor, como diz lá em Lamentações de Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus. Porque senão nós já teríamos recebido o salário que o pecado tem para pagar, que seria a morte. A misericórdia de Deus tem se manifestado sobre a minha e sobre a sua vida mesmo diante dos nossos erros e das nossas falhas. E eu creio que até o nosso último dia de vida, o Espírito Santo vai continuar pegando na nossa mão e dizendo: eu quero te tirar dessa vida. Eu quero arrancar isso do teu coração, da tua mente. Eu quero te libertar, eu quero que você tenha vida, eu quero que você seja salvo. Eu quero que você desfrute da presença de Deus. Mas nós precisamos seguir a orientação do Senhor. Quando nós olhamos para lá, nós vemos que ele não concordou muito com aquilo. Ele queria ficar lá, mas ele saiu. Entenda, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Deus determinou para as nossas vidas. Ele não vai desistir de nos tirar do pecado, do erro, porque Ele quer nos levar para um lugar seguro, Ele quer nos salvar. Muitos serão destruídos, mas o Senhor quer nos salvar. Ainda que Ele precise nos arrancar de lugares, ainda que Ele precise arrancar pessoas à nossa volta, Ele vai continuar lutando para nós sairmos desse lugar de pecado. Amém? Vamos orar nessa noite.